Olá, sejam muito bem-vindos à DrogaVet Clinicast. Hoje a gente está aqui, vai conversar sobre um tema muito especial, polêmico até, né? Sobre marketing estratégico para médicos veterinários. Como construir uma autoridade, atrair os clientes e também crescer de forma saudável. A gente vai também comentar aqui o que gera desconforto para muitos profissionais. Eu recebo o Dr. Thomas Marzano aqui comigo. Gostaria que o doutor mesmo se apresentasse. Fique à vontade. Olá, muito obrigado, Fabi. Vou chamar a Fabi porque já é minha amiga, né? Uhum. Não tem como a gente, né? Até eu brinco com ela que assim, não precisa chamar de doutor, mas é mania, a gente, né, fala que a gente deixa pra lá, não tem problema nenhum, tá? Mas estamos em amigos aqui, fico muito feliz. Primeiro agradecer o convite pela DrogaVet, né? Fico muito feliz. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Thomas Marzano. Eu sou médico veterinário, como a maioria de vocês aí que estão vendo. Já há 22 anos formado, então não me formei no século passado, já sou um veterinário desse século, tá? Só para ficar mais claro ali, porque o pessoal vê essa barba branca, vê o cabelo branco assim, tá? Mas é difícil pintar fio a fio aqui branquinho para ficar mais sedutor, né? Mas brincadeiras à parte, Fã, eu hoje só trabalho com estabelecimento veterinário, na parte de gestão desses estabelecimentos veterinários, onde já ajudei mais de 60 lugares, e eu vou falar um número crucial para vocês entenderem. O que eu vou trazer aqui para vocês, junto com a Fabi, aqui é tudo na prática que acontece. Hoje, eu já ajudei a gerar mais de 400 milhões de faturamentos nesses estabelecimentos, né? Como? Muita prática, porque fui 12 anos diretor de um hospital veterinário em São Paulo, o que trouxe bastante prática ali do dia a dia, né? E claro, fui atrás de MBA em gestão empresarial, gestão de pessoas, e até fui até Ohio, né, na Universidade de Ohio, para entender o que eles fazem lá. Fiquei 15 dias lá, fazendo vários cursos de imersão, para saber assim, tá, eles estão fazendo isso, dá para a gente implementar no Brasil? Beleza. E é muito das coisas que eu vou passar hoje aqui junto com vocês, tá? E, graças a Deus, hoje a gente tá com essa grande parceria aí da DrogaVet, fico cada vez mais feliz e bora conversar, senão eu não paro de falar. Bora lá, então. Vou te fazer uma pergunta que vai gerar bastante reflexão, né? Para quem está nos ouvindo. Qual é o maior erro dos médicos veterinários quando o assunto é marketing? Bom, essa daí é uma pergunta crucial, né? Eu acho que assim, vamos falar assim que é a maior dúvida e também o maior erro. Por quê? Quando a gente está falando de marketing, a gente está falando, popularizou o marketing em redes sociais. Então, o que acontece? Hoje, eu acho que o maior erro mesmo do médico veterinário não é não postar dentro das redes sociais. É postar qualquer coisa, postar sem saber. Isso é uma crença até, né? Total. É o quê? Eu preciso postar. Por quê? O que acontece? Eu vi o guru da internet e tal, o guru do que tem 10 mil seguidores em 3 dias postando o jeito que eu faço, tal, não sei o quê, mesmo no nicho. Aí ele começa a falar assim, nossa, então eu preciso postar. Então eu vou postar qualquer coisa. Uhum. Mas qual que é o problema? Não é postar. Eu vou lá, posto a foto de um cachorrinho sendo atendido, da outra coisa e tal. Legal. Isso daí tá te rendendo o que retorno? E aí, galera, eu sempre falo de parte... Sempre tem um indicador no meio, né? Eu gosto muito disso, porque a gente tem que saber se a gente tá indo do jeito certo ou não. Então, qual que é o retorno de ficar postando sem parar? Vale muito mais a pena fazer um trabalho, né, um videozinho, até mesmo uma postagem com um intuito. O intuito de educar, o intuito de passar uma história, de mostrar alguma coisa que o responsável, né, o antigo tutor, que a gente falava antes tutor, mas o responsável, ele vai olhar e falar assim, poxa, peraí, essa informação eu não sabia. E aí agora eu tô sabendo dessa informação, eu vou querer fazer isso aonde? Na clínica, no hospital, no estabelecimento, no veterinário que me passou essa informação. Seria um marketing mais estratégico mesmo, Total, né? Total. É um marketing estratégico. Então, isso daí vale para tudo. Então, repetindo, o que vale mais a pena não é ficar postando sem parar.
né? É pensar o que você vai postar. A gente tá falando de redes sociais, tá? Eu acho que depois a gente pode até comentar de outros tipos de marketing, mas é ter essa reflexão. O que eu vou fazer, qual a qualidade, e cada dia muda, né? A base, agora, né? Eu não sei que momento que você tá vendo isso, né? Mas agora tá na moda o microfonezinho lá, tem que segurar na mão. Antes eles desenvolveram o microfone para colocar aqui com ímã. Aí agora eles tiraram isso e tem que segurar na mão. Agora eles já estão pegando esse microfone e colocando como se fosse um microfone antigo. Então, Exato. assim, é entender a internet, sai dessa bolha veterinária, né, que é só técnica, entende as outras coisas, porque é pura estratégia. E é necessário para o médico veterinário. Doutor, e a gente sabe que existe, né, muitos veterinários extremamente competentes na profissão, mas que não é conhecido no mercado, não tem, assim, ele poderia usar tudo que ele tem de técnica como influência, até para trazer mais clientes, né? E por que isso acontece? Eu brinco assim, ó, tem 2 tipos de veterinário, né? Tem o veterinário, que é o veterinário que consegue mostrar o seu trabalho, e tem o veterinário porteira fechada. Sabe o que é o veterinário porteira fechada? É o quê? Ele é ótimo dentro do centro cirúrgico, é ótimo dentro da clínica, mas ele trava para falar, ele trava para qualquer coisa, né? Às vezes até quando você vai negociar alguma coisa com o cliente, é melhor ele não estar. Uhum. Então, o que é isso? Hoje em dia, né, não tem como a gente negar. A gente tem que usar a tecnologia, né? O conhecimento das redes sociais, do marketing em geral ali, né, ele precisa ser aplicado. Por quê? Vamos lá. A gente tem que pensar em 2 modelos, né? O modelo de antigamente, onde tinham poucos veterinários, poucos profissionais. E o cliente, né, hoje o nosso responsável, o antigo cliente, né, ele era obrigado a aceitar o que tinha. Eu lembro quando eu fiz estágio, né, numa clínica, 22 anos, então eu fiz estágio, continuei lá, e o dono desse estabelecimento, ele falava assim, que quando eles faziam vacina de raiva, antirrábica, eles tinham que internar o animal para fazer vacina. Por quê? Não é que eles duvidavam da vacina, é porque eles falavam, era falado. Agora, não, o que a gente está falando? Muita informação. Então, do mesmo jeito que tem informação boa, tem informação ruim, né? Ali. E é nossa função de médico veterinário até passar esse conhecimento. A gente tem que ser o propagador da bem-estar animal. Então, eu sou ótimo, eu sei a técnica de tirar a agulha de dentro do rim quando perfura, sou especialista nisso. Tal. Mas, se você só fica dentro do centro cirúrgico, como que você vai expandir isso? Não se mostra para o mercado, não vai se mostrar. Então, fica o quê? Boca a boca, que ainda funciona, mas hoje muito menos. Né? Muito menos no boca a boca. Né? Então, ou esse boca a boca, crescimento orgânico ali, então indicações, algumas coisas ali. E hoje, infelizmente, não sei se é infelizmente ou felizmente, mas eu acho que ainda infelizmente, né, as pessoas acreditam em muita coisa na internet. Então a gente vê muitos veterinários que nem são tão bons na parte técnica, mas eles são ótimos propagadores da comunicação. E quando a pessoa é muito boa em se comunicar, ela consegue fazer uma coisa que gera venda, que é o quê? Ganhar confiança. Os melhores comunicadores são os que geram mais confiança. E essa confiança hoje vende. Então, vários veterinários ali que tem muitos seguidores ou falam bem mesmo, tal, eles falam assim, nossa, esse cara é bom. Ele não sabe, ele nunca viu, tal, mas ele acredita com tudo que ele vai passando que essa pessoa é boa. Então eu já vi muita gente
que não é tão bom nessa parte técnica, mas é ótimo comunicador, ganha muito mais dinheiro do que pessoas extremamente técnicas, perfeitas, mas que não sabem se comunicar. Mas até para crescimento orgânico é importante. Porque, veja, quando alguém te indica alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu já começar a seguir no Instagram. Então, querendo ou não, é a porta de entrada ali para ele. Total. Então, acho que o caminho é importante, né? Não, na verdade, isso é o mínimo. Hoje eu falo assim, presença digital é o mínimo para qualquer profissional liberal. É o mínimo para qualquer estabelecimento veterinário, né? Porque se você não tem presença digital, alguma coisa de errado você tem. Isso passa na cabeça dos nossos clientes, que ele vai procurar você, cadê você? Ah, não, eu não tenho Instagram. Ou o meu Instagram só tem 4 postagens, só tem pouca coisa. Então, não pode isso, né? Ele quer enxergar. E ele quer enxergar não só nas redes sociais. Ele quer que você tenha um bom site. Uhum. Ah, o pessoal fala, mas bom site? Sim, um bom site. Hoje até tem um nome mais chique, né? A landing page, lá que é um site curtinho, bonitinho ali. Porque hoje tá todo mundo aqui, ó. A maioria das visitas eu vejo pelo meu site, né? Eu vejo pelo site dos meus clientes ali. É tudo, a maioria, 99% quase é no celular. Que a pessoa já tá lá, a gente tá conversando, estamos conversando no almoço. Ah, meu animalzinho tá assim, nossa, eu levo meu animal no doutor tal, lá no Dr. Thomas. Ah, onde que é? Qual que é o Instagram dele? Qual que é não sei o quê? Como chama a clínica? Deixa eu procurar. Aí ele já vai no Google, hoje ainda pior, né? Ele já não vai mais no Google, ele vai no Gemini, ele vai no ChatGPT, ele vai no Cloud, ele vai nas inteligências artificiais que já colocam tudo lá, já levanta tudo. Então você percebe que assim, tá tudo englobado, né? Então a gente não pode ser mais veterinários invisíveis, porque o veterinário invisível, ele não vai conseguir mais crescer. Hoje nesse mercado, o veterinário invisível não cresce mais. Mas assim, na tua opinião, um veterinário que ele é excelente, um bom profissional, mas aposta tudo ali no bom trabalho dele, já é o suficiente? Não é o suficiente. Vamos pensar assim, hoje, qualidade é o mínimo. Qualidade hoje não é mais diferencial. Se qualidade já não é mais diferencial, ele está fazendo pelo menos o mínimo. Por quê? Fazer um trabalho bem feito, qualidade e cuidar do bem-estar do animal é a obrigação do médico veterinário. Exato. Essa é a obrigação. Agora, né, ali, ele precisa demonstrar o que ele faz. Esse é o ponto que é a vírgula do sucesso na medicina veterinária. Porque é só a gente pensar dentro do congresso, né? Os congressos que eu vou visitar, a gente foi no comecinho desse ano, já vou há 3 anos seguidos, já fui mais vezes no VMX lá nos Estados Unidos. Onde são as palestras mais lotadas? A de quem mais tem presença digital. Por quê? A galera consome ele nem conhecendo. Atrai, né? Uhum. Porque a gente tem que pensar o seguinte, o teu cliente, ele tem que gostar de você não consumindo você ainda. Ó, grava isso, isso é muito importante, ó. O teu cliente médico veterinário, tô falando para você agora, ó. O teu cliente, ele tem que gostar de você ainda não consumindo de você. Ele já tem que ter a primeira experiência dele ali, a primeira ajuda que você vai dar para ele não ainda sendo seu cliente. Isso daí, antigamente, no Google, chamava-se o momento zero do marketing, que era, né, aquela coisa assim, é o momento que ele nem é seu cliente ainda e você já está ajudando ele. Você acha que isso aí não fideliza? Ele nem te conhece, ele já está indicando você, ele não é teu cliente, mas ele já está indicando pelo que você faz nas redes sociais, no trabalho que você faz na parte digital. É uma forma do responsável já chegar te admirando. Total.
Né? Já faz diferença, já é aquela, poxa, eu vou nesse então, médico além veterinário. de você hoje, a maioria dos estabelecimentos que eu faço mentoria, a maioria deles, né? A principal forma dos clientes novos chegarem é a indicação. Ainda é, tá? O Google, ele ainda não vai vencer isso, né? Hoje o Google ou as inteligências artificiais ali, Gemini, ChatGPT, essas coisas, ele não vai vencer ainda a indicação, tá? Por quê? A gente pergunta, a gente gosta de saber o que o outro acha antes. Aí, o que a gente faz? Perguntei. Legal, que nem você falou, Fabi. É o quê? Aí eu vou pesquisar. Aí eu vou no Google, vou nas inteligências, quero ver como é que tá no Instagram, quero ver o TikTok. Verdade. Ó, olha que engraçado, o Facebook, né? Porque a gente tem a Meta tem o Facebook e o Instagram, ali abraçam os principais deles, né? Tal. O Facebook tem muito ainda cliente que vê o Facebook. São as pessoas que têm uma idade um pouquinho maior, ali a gente já vê isso, porque ele não gosta muito de movimento, é uma coisa mais parada, tal, então ele gosta ainda do Facebook. E aí é só olha teus clientes, pega os clientes assim, qual que é a maioria dos meus clientes? Normalmente, se o cliente é uma clínica às vezes mais antiga, ele tem clientes mais antigos, então ele tem que continuar fazendo Facebook. O Instagram é básico ali que pega a maioria das idades. Agora, o TikTok hoje, quem não tá nele, quem não tá desenvolvendo ele, principalmente quem presta serviço diretamente pro público, sabe por quê? Numa mesa de jantar, família, ali, vê o cachorrinho, aquele, né, cheirinho gostoso, né, às vezes o cachorrinho pedindo a comida e tal, e aquele bafo, né, toda aquela placa bacteriana lá, dentária lá, daquele jeito, né, o famoso, ok, né, popularmente o tal do tártaro ali, né, aí vem aquele cheiro de esgoto, aí ele assim, nossa, esse cachorro tá com cheiro de esgoto na boca, tá, não sei o quê, aí veio o filho, hoje é assim, eu tenho 2 filhos, eu sei como é que é, eles não veem Instagram, eles veem TikTok. E aí fala assim, pai, um veterinário lá tava falando disso daí da boca do cachorro, como é que é fazer um videozinho curto. Aí o cara, quem que é? O filho já tá indicando pros pais. É isso. O pagador. Então, assim, não tem como. Então, assim, não dá pra ficar somente na parte técnica, sentadinho ali, esperando que o orgânico vai acontecer. Tem que conhecer também um pouquinho sobre o perfil do teu cliente. Total. Aonde você vai colocar mais conteúdo. Apesar de a gente saber, igual você falou, numa mesa tem todas as idades, muitas das vezes, né? Tem o avô, tem o pai, tem o filho. Então, todas as redes sociais são importantes hoje em dia. São mega importantes. Para realmente ali criar uma autoridade, né? Um posicionamento do médico veterinário. Com certeza. E aí você pode até elencar outras, né? Por exemplo, tem muita gente que fala assim, não, que vale a pena é outdoor. Eu já trabalhei com outdoor em alguns estabelecimentos, só que o outdoor, ele tem um custo elevado e ele precisa ser por 6 meses ali. Ele cria autoridade? Cria. Como cria autoridade? Todo dia o cara tá passando ali de algum jeito. Todo dia. Tem mentorado meu que já pagou até cardápio de restaurante, pagou aquele suporte da cerveja, já pagou até banco de praça. Por quê? O que eles estão fazendo com isso? Eu não tô conseguindo abraçar todos os clientes no Instagram, eu vou abraçar essa galera aqui que não tem muito, mas me vê. Toda vez que passa por aqui, olha o lugar, tá, o meu nomezinho tá ali, né? Eu pego outro que consome a galera do bar, ou o pessoal do restaurante ali. O seu nome sempre tem que estar na cabeça das pessoas, porque instintivamente ele vai lembrar. Esse é o ponto. É válido, né? O melhor é ser lembrado como autoridade. Porque a autoridade, ela faz com que o teu cliente, eu acho que é legal depois a gente colocar esse assunto, ele não vai querer só ir pelo preço, sabe? Uhum. Ele vai pagar por você ser uma autoridade.
E aí você pode realmente cobrar o que o teu jaleco, né? O valor, a valorização do jaleco faz. Cobrar por isso. Sim. E falando um pouquinho mais sobre posicionamento. O médico veterinário, ele precisa ter uma especialidade? Ou, hoje em dia, ainda como clínico geral, ele consegue ter uma marca forte? Olha, aí tá o dilema desse começo, né, de 2000, né, ali, que as pós-graduações ficaram mais baratas, vamos falar assim, tem muita quantidade, além do número de faculdades enorme, a pós-graduação também, tá? Então a especialização subiu muito, muito forte, né? Normalmente a gente tá vendo, a galera já acabou a faculdade, já vai para pós-graduação. Tem algumas pós-graduações que já aceita fazer no meio, ali entre o quarto e o quinto ano ali de faculdade, já finalizando. Então ele já sai, até mesmo com a especialização, acabando a faculdade. Tá? Mas o que acontece? O mercado enche muito, tá inchando. Né? Principalmente nos grandes centros, onde você já tem, muitas vezes, muito mais especialista do que clínico. E hoje tem uma carência de mercado do que a gente chama do clínico generalista. Que é o que é o clínico generalista? É o clínico que consegue tocar, né, o dia a dia de um estabelecimento veterinário. Por quê? Importante. Porque o que acontece? Senão ele vira um veterinário triador. E aí, entre ter um veterinário triador, né, e eu ter um auxiliar de veterinário que faça essa triagem, pelo custo, às vezes eu vou pelo auxiliar. Ou eu pago muito pouco por veterinário. E aí, toda aquela coisa de o veterinário recebe pouco, o veterinário não sei o quê, por causa disso. Além da gente ter muita gente, né, essa galera não tem, às vezes, qualidade técnica, ou quer ir só para uma especialidade. Uhum. E aí vai um animal com problema dermatológico. Ele faz uma triagem, eu vou passar pro dermatologista. Aí eu vou fazer um animal nefropata. Ele faz uma triagem, passa pro nefro. E ele vai fazendo isso. E aí o que acontece? O cliente, ele quer ser atendido por um veterinário que pelo menos conduz o caso. E é isso que está faltando. O clínico generalista. Ou vamos falar assim que deveria até ter uma especialização em clínica. Porque ele é especialista em clínica, ele sabe um pouco de tudo, ele consegue se virar. Os casos mais complicados, ele vai passando para os especialistas ali, mas ele consegue tocar uma rotina. Se a gente perguntar para cada estabelecimento veterinário, hoje, grandes hospitais, grandes clínicas 24 horas, pergunta assim, o teu clínico, que hoje atende a tua rotina, você está satisfeito com a parte técnica dele? Aí eles começam a fazer o quê? O clínico vai se especializando em algumas outras coisas, fazendo pequenos cursos ali, para ele saber mais. Faz sentido. Só para você ter um dado, e aí eu vou falar em números. Uhum. Eu faço mentoria de um estabelecimento veterinário, onde uma das clínicas lá, uma das mais antigas que trabalha lá, ela tem 2 outras especialidades. Então, ela faz toda essa parte clínica. Só que ela trata muito bem o cliente, ela conduz o caso. Quando ela não sabe, no final, tudo bem. Ela pode até fazer, não deu certo, tal, passa para outra. Mas com tudo isso, ela ganha mais de 60 mil reais por mês. Ou seja, a resposta é sim. Tem muito mercado para o clínico geral e dá para transformar uma marca muito forte em cima de um clínico geral. Total. É o que a gente hoje mais precisa. É isso. E falando ali ainda sobre o marketing, né? Quais os pilares que o doutor acha importante para criar essa autoridade profissional, para realmente a gente, dentro da medicina veterinária, construir junto um bom relacionamento ali entre o profissional, o técnico,
o marketing e o responsável? Vamos lá, eu vou voltar um pouquinho só para a gente... um ponto muito importante, Fabi. Antes de eu concluir nessa pergunta, que eu achei ela espetacular. Mas, quando a gente fala de marketing, a gente até comentou isso já, a gente fala muito em redes sociais. Ali. Só que o marketing, ele hoje eu vejo que é um dos gargalos dos estabelecimentos veterinários. Por quê? O marketing sendo tratado somente de rede social ou de Google Ads, ali, ele está só em 10% do marketing. O marketing, ele dá toda a parte estratégica do negócio. Por isso que a gente chama tanto de marketing estratégico. Porque o marketing, a gente tem que pensar em redes sociais, Google, experiência do cliente. Marketing externo, né? Que tudo isso que a gente já falou. Marketing interno. Colaboradores, prestadores de serviço. Que é um marketing, outro, interno, uniforme. Qualidade de uniforme. Qualidade de banheiro. Tudo isso está no marketing. Por quê? Como é que eu vou conseguir crescer? Olha que doido. Isso daí eu fiz isso dentro do estabelecimento veterinário. A gente estava crescendo. Qual que era a maior reclamação dos clientes ali? O banheiro não está sendo limpo o suficiente. Porque a gente foi desenvolvido para ter um banheiro de, né, masculino e feminino, tal, para o número de clientes X. Uhum. Quando o cliente aumenta, normalmente a gente faz o quê? Aumenta o consultório, não sei o quê. E o banheiro? Ninguém pensa nisso. E aí eles veem quando a pessoa vai usar o banheiro ali, o marketing tem que pensar nisso. Como é que tá isso daí? Como é que tá isso daí desenvolvido? Por quê? Se o cara chega, o banheiro tá nojento, tá mal cuidado, tá tudo destruído, você acha que ele vai pensar o quê do centro cirúrgico? Vai pensar o quê da internação? Então, o marketing, ele tem muito mais viés do que simplesmente redes sociais, tá? Então, só esse adendo eu acho que é muito importante. Tem que pensar na imagem como um todo, né? Por quê? Quando a gente fala, então, de criar autoridade, né? Porque a gente pode criar conteúdo. Conteúdo é uma coisa. Agora, criar autoridade, porque a autoridade você cria ela, você desenvolve e você mantém. Tentar começar uma autoridade sem manter é muito difícil. Então, a gente pensa no quê? Esse veterinário, né? Vamos começar. Eu acho que é legal, a gente pode separar em dois: veterinário e estabelecimento? Pode. Legal? Tá. Autoridade de veterinário. Primeiro, ele é um prestador de serviço? Perfeito. Ou ele é um profissional ali que trabalha dentro do estabelecimento? A gente tem que encarar como uma empresa, né? Mesmo sendo CPF, é uma empresa. Ali, é uma empresa de uma pessoa só. É a empresa, né? É a empresa aqui. Ele tem que ter uma marca. Mas a minha marca, Thomas Marzano, é o meu nome. Eu sempre pensei assim. Por quê? Eu sou a autoridade dentro disso. Eu tenho pessoas que trabalham para mim. Tenho consultores que fazem serviço junto comigo. Mas quem que responde? Eu. Então eu tenho que criar a minha autoridade. Falando isso, eu tô até mudando de marca porque eu mudei o meu perfil. Então você percebe assim, eu quero faturar mais, todo mundo quer. Só que no meu faturamento, no que eu estava fazendo, a minha marca estava uma marca de um jeito X. Agora eu tive que mudar, porque a gente chama até de branding, né, de marca, para a percepção de autoridade aumentar. Então, tem que ter uma marca, não tem jeito, né? Uma coisa que eu sempre falo que é legal, escolha uma paleta de cor. Hoje tá tão fácil você conseguir desenvolver uma paleta, ele tem profissionais para isso, tem a própria inteligência artificial, que às vezes mente um pouquinho, né? Mas assim, tem uma paleta, porque o que você quer tratar com isso? Não adianta o veterinário ter uma paleta de cor vermelha. Um cirurgião com uma paleta de cor vermelha, ele vai mostrar o quê? É sangue. Opa, peraí, não, sangue eu não quero. Por isso que o estabelecimento veterinário pintado de vermelho, ele afugenta as pessoas. Né? Já um restaurante faz muito sentido. Aí você percebe? Então são coisas diferentes. Então ele tem que ter uma marca, tem que ter pelo menos, tá? Vou falar 3 pontos. Ele tem que ter uma marca forte, né? Uma marca dele mesmo. Tem que ter uma paleta forte ali de cor e estabelecer uma coisa que
tem vários nomes, mas eu gosto de chamar de persona. Tem gente que chama de cliente ideal, tem gente que chama de melhor cliente, tanto faz, né? Ali, o avatar, né? Tá. Que é esse persona? A gente tem que desenhar qual que é o melhor cliente para você atender. Ah, mas você pode estar perguntando, Thomas, mas não... Eu quero atender todo mundo. Perfeito. Nem o McDonald's atende todo mundo. Nem o McDonald's vende para todos. É só a gente pensar. Quem que vai no McDonald's comer salada? Salada é o pior dos itens lá do McDonald's em valor nutricional. Né? A salada não, mas o molho é melhor você comer um Big Mac ou alguma coisa assim. Por quê? Então eles criaram a persona deles ali. Eles têm outras coisas, tem vários tipos de persona ali, mas pelo menos tem uma. Então esse é o médico veterinário. Esse é o profissional. Tá? E a mesma coisa ele também segue para a clínica. Ela tem que criar essa autoridade para clínico, estabelecimento, tanto faz, né? A gente fala de geral, bentosa, venda de produtos, né? Ele também tem que fazer isso. A marca dele tem que ser forte. Eu vejo vários estabelecimentos com marcas infantis. Uma marca infantil não cria autoridade. Uma marca infantilizada ali, ele vai trazer clientes que querem pagar barato. Uma curiosidade bem importante. E aí ele também tem que ter uma paleta legal. Então, por quê? A paleta tem que se conversar. A gente não falou do marketing interno. Eu tenho uma paleta linda no meu Instagram. Quando o cara chega no meu estabelecimento, a minha paleta é verde clara. Quando chega, o negócio é azul. Uhum. Desculpa. Quando chega é azul. Então tem que ter isso. E por último, tem que desenhar a persona. Porque você, que nem se falou, Fabi, tem que entender o cliente. Se você não entende seu cliente, não conversa direito com ele, você não ganha dinheiro. Vamos falar de alguma prática, de alguma experiência que o doutor já teve com algum cliente que não gosta de aparecer, que tem receio de aparecer na tua rotina ali, ou mesmo criar conteúdo. Tem alguma história assim de superação para contar pra gente? Olha, tem sim. Na verdade, tem vários, né? Eu tô com um mentorado até pouco tempo agora, né, tá? Ela é uma clínica menor, né? Mas ele já tem muitos anos já que eles estão. Ele tá num bairro em São Paulo, e aí dá pra ver assim, uma das primeiras coisas que eu faço, eu já pego e já olho o Instagram. Aí eu falo, quem que cuida das suas redes sociais? Então, a gente tá... Não, então ninguém cuida. Quando não responde pronto, ninguém cuida, né? Ou se não, fala assim, eu tenho uma pessoa lá que faz umas artes pra mim e cobra R$300 por mês. Aí eu falo, então não adianta nada. Por quê? Ela faz umas artes ali do mais genérico, não tá dando resultado nenhum. O que eu falei pra eles? Seguinte, você vai começar a fazer vídeos pequenos, curtos. O que aconteceu? Nada, porque eles não faziam. Aí eu falei, então vamos diferente, né? Aí você tem que ter abordagens diferentes. Tira foto dos seus clientes. Começa a tirar foto. Começa a movimentar. Movimenta de novo. Deixa acontecer. Legal. Aí eu falei para eles, você tem que ter o famoso CTA, que é o Call to Action, a chamada para ação. Então você coloca a foto e explica por que aquele cliente está ali com o animalzinho dele. O que ele está fazendo que a pessoa que está vendo não poderia fazer no animal dele também, que está assistindo. Opa, legal, começaram a mudar isso. E aí o que eles começaram a ver? Nossa, a galera tá seguindo mais. Eles estão comentando. Tem cliente que marca porque viu a publicação que a gente fez. Isso só em fotos. E aí agora eles falaram assim, Thomas, a gente já comprou um microfoninho, já temos uma luzinha legal, tal lá. Falei assim, agora senta a bunda na cadeira e grava. E isso daí começa a mostrar. Então, por quê? O maior problema, da galera, eles não têm medo de fazer. O maior problema das pessoas não gravarem é que elas têm medo de ser julgadas. É o julgamento que faz as pessoas travar. Sim, faz sentido. Eu lembro, assim, do jeito que eu falo, né? Você já me viu palestrar, né? No comecinho,
era difícil, não era fácil também, né? Eu lembro que eu tinha, até se vocês forem lá no meu Instagram, Thomas underline Marzano, vocês vão ver lá. Sabe aquele que você vai girando lá? Eu fazia um negócio que chamava Fica a Dica. Aí eu comecei a fazer coisas, mas estava no meio da pandemia, né? Começando da pandemia e tal. Então, às vezes eu fazia lá um negócio, não, acho que até era antes da pandemia, no meio deu uma melhorada, que eu ensinava o homem a passar roupa, ensinava as pessoas a acender churrasqueira. Sabe por quê? Não tinha nada a ver. Mas eu não tinha ainda uma definição de marca, nada dessas coisas. O que eu estava começando? Era a destravar. Uhum. Porque quando você pega o celular ali e começa a gravar, você tá se olhando. Esse é o problema. Você tá se auto-julgando ali. Tem que começar, né? Tem que começar. Tem que começar. Começar a fazer sentido isso. Para perder o receio, o medo, se sentir mais seguro, é só a prática mesmo. Porque assim, ó, julgamento tem você fazendo ou não. Isso. Agora, eu prefiro ser julgado, né? E a minha conta bancária tá com dinheiro. Eu consegui pagar as contas, fazer os meus investimentos, fazer minha rotina e a minha família viver bem. Pode me julgar, nem ligo. Eu falava assim, quando eu fazia isso, uma galera falava assim, nossa, não sei o que e tal. Aí eu parei. Eu falei assim, acho que eu já destravei e tal. Parei porque aí eu ia me planejar. Uhum. Aí que eles começaram a fazer, você não vai mais fazer os negócios lá e tal? Aí eu fazia, julgava. Não fazia, julga também. Então a melhor coisa, realmente, começa a fazer. Hoje os celulares... É melhor, claro, ter um microfoninho, tanto isso aqui, mas os celulares já fazem tudo quase. Não precisa nem de câmera profissional, nada dessas coisas, né? E até eu brinco assim, a pessoa fala assim, mas Thomas, eu não tenho nenhuma pessoa que faça. Eu falo, você tem celular? Tem. Pro dono, né? Você tem celular? Tem. Você vai pra clínica todo dia? Vou. Então, por que você não faz? Só ligar teu celular. Começa a fazer pra destravar. Pega uma pessoa que você gosta e que você sabe que gosta de você para te incentivar a fazer. Isso ajuda muito também. Nossa, você falou um negócio espetacular. Não é? Né? Essa coisa assim de você colocar uma pessoa como se fosse o teu cúmplice de motivação, né? O que é esse cúmplice de motivação? É a pessoa que vai te cobrar de fazer a coisa. Só que não pode ser aquele que realmente vai só... sabe aquele cara que é o Zé Corubu? Eu não sei se eu falo Zé Corubu, às vezes a galera mais nova do TikTok não sabe. Não sabe. O Zé Corubu é o cara que ficava ali, ó, né, no pica-pau ali, né? Ficava falando um monte de... Sempre reclamava, sempre reclamando, tal. Então esse daí vai te colocar pra baixo. Então fala, ó, pega, que nem você falou, um cara amigo, um cara que quer ver o teu crescimento, fala assim, ó, eu vou começar a fazer. Quando desmotivar, me cobra. Me faz isso daí. E aí dá muito certo, dá muito certo. É legal. Médico veterinário, você tem potencial. Acredite em você. Grave os vídeos, vai treinando que sai coisa boa. Não é? Com certeza. Bom, então agora vamos falar aqui. Do outro lado, né? Que a gente sabe que tem ali comportamentos ou mesmo decisões mais comuns, né, dentro das empresas, que eles enfrentam dificuldades constantes e muitas vezes não sabem como sair daquilo. Uhum. Qual a dica que o Dr. Thomas Marzano tem para dar para ele? Para os gestores que enfrentam dificuldade no dia a dia. Bom, a melhor dica eu acho que pode ser me contratar. Eu acho que essa pode ser... Aí, viu? Essa pode ser a melhor dica, né? Assim, olha que eu o sei marketing. que vai ter resultado, assim... eu falo, ó, eu tenho meu marketing rápido, né? Que eu brinco assim, que é o teu pitch de elevador. Né? O pitch de elevador você tem do teu andar até o térreo para poder falar o que você faz. E eu brinco assim, que eu treinei muito isso, né? Então eu falo, quando a pessoa... e aí? O que você faz? Eu ajudo gestores de estabelecimentos veterinários a chegar nos resultados de maneira fácil, prática e eficiente. Pronto, esse é o pitch de elevador. Pelo menos ele já sabe, tá? Mas assim, o que a gente precisa fazer nesse ponto?
Primeira coisa, tá? Agora, realmente, a gente sempre tem que, primeiro fazer uma avaliação do lugar. Porque o dia a dia, a operação, ela consome as pessoas. Ela consome os gestores. Se ele ainda está na veterinária junto, consome mais ainda. Então ele tem que parar um pouco para fazer uma avaliação. Essa primeira avaliação, acho que é a avaliação mais conhecida e mais divulgada do planeta. Foi criada em 1950, o famoso SWOT, que abrasileiraram para FOFA, que eu achei meio estranho, mas tudo bem, né? É o SWOT, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Quando a gente pensa nisso, a gente está olhando para o nosso estabelecimento. E por quê? Eu não falei que a operação consome? A gente para de olhar, a gente para de ver o que a gente é bom, o que a gente não tá, e às vezes a solução tá ali. É só de parar, vamos colocar isso para a parte técnica, como se fosse uma parte técnica. Você tá num caso difícil. O que normalmente a gente faz quando o veterinário num caso difícil? A gente para estudar. Essa é a base. A gente para estudar, a gente chama um outro profissional para ajudar, sei lá, vai estudar. Né? Põe a bunda na cadeira e vai estudar. Agora, por que o gestor não faz isso? Por causa da operação. Então tem que parar alguns momentos para começar a fazer esse ponto. E aí, quando você tem isso, você fala assim, nossa, eu sou assim. O que eu tenho que fazer para melhorar? Aí começam os objetivos estratégicos, os indicadores, onde que você quer. Eu falo que a galera não sabe às vezes nem quanto fatura por mês, Fabi. Sim. É isso mesmo. É difícil a gente, né, ver isso daí, mas quando eu chego, a minha opinião, dentro dos meus números, ali, conversando com várias pessoas, menos de 0,5% dos donos de estabelecimentos veterinários sabe quanto lucram. Menos de 0,5% dos donos de estabelecimentos veterinários sabe o quanto lucram por mês. É alarmante isso, mas é a operação. Então o que acontece? Tá sobrando dinheiro, tá não sei o que. Aí de repente vem um mês ruim, porque não teve planejamento, nada, só, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí aquele mês o fluxo de caixa vai lá embaixo. Agora, se você tá vendo, você não sabe nem o que é fluxo de caixa, aí tá mais preocupante. Mas assim, o fluxo de caixa vai lá para baixo. Aí quando vai ver, o cara não tem dinheiro para pagar as coisas. O que ele pensa? Vou antecipar cartão. Ou se ele já não tá antecipando, ele vai antecipar o cartão. Aí começa. Aí a gente fala assim, que é o efeito tesoura. O que é esse efeito tesoura? Eu tenho, né, os meus gastos aumentam e a minha faturamento não. Porque o gasto, ele aumenta numa curva assim. O faturamento normalmente é assim. Então, o que acontece? Esse efeito tesoura vai levando o gasto muito para cima. Chega um momento que o gasto, ele afunda o faturamento. E quem que tá no meio da cabeça ali? Disso? A cabeça do dono. Por isso é a tesoura. Navalhona ali na cabeça. E aí fecha o negócio. Eu já vi negócio fecharem depois de 3 meses de faturamento ruim. 3 meses. A pessoa não tinha como segurar. E aí, aquela coisa. O que acontece? É todo mundo pra rua. Tem que fazer gestão. Total. Tem que fazer gestão. Tem que olhar para isso. Tem que olhar para o marketing da empresa, né? Isso aí. Excelente analogia, doutor, sobre o faturamento e os gastos. Isso aí. Mas o nosso tempo acabou. Então vai ficar para o próximo episódio. Se inscreve nesse canal e nos siga nas redes sociais. Deixe o seu like. Aqui, DrogaVet Clinicast, a dose certa de informação para a saúde animal.